Gente, olha, o governo tem ampliado as linhas de crédito verdes que são incentivadas para investimento em boas práticas agrícolas. Mas a adesão dos produtores ainda é lenta. E é o Ítalo Bertão Filho, que é repórter da AgFeed, que já está aqui comigo, que vai explicar um pouco do porquê sobre isso acontecer agora, do porquê que a gente tem tido, então, essa adesão mais lenta nesse momento. Então, explica pra gente, meu querido, muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, o Plano Safra, como um todo, apresentado nessa semana pelo governo federal, trouxe um aumento de taxas de juros. E nas linhas sustentáveis, nas linhas verdes, como você comentou, isso não foi diferente. No caso do Renova Agro, que é o programa de crédito para investimentos sustentáveis no campo, os juros subiram também. Eles subiram de 8% para 10% ao ano, com exceção de algumas linhas que tiveram um aumento de juros um pouco menor. Isso aí mostra que o governo também precisou aumentar as linhas de crédito verde, mas, por outro lado, também deu uma segurada um pouco. Por quê? Porque as condições de financiamento para essas linhas verdes permaneceram as mesmas. E não só isso, o volume de recursos programados, isso porque no Plano Safra o governo programa recursos que vão ser disponibilizados para crédito rural, o volume de recursos também aumentou. O volume de recursos aumentou um pouco, 6%, não foi muita coisa, chegou agora a pouco mais de 8 bilhões de reais. Mas isso é interessante porque mostra que o governo, de uma forma geral, ele diminuiu o número de recursos, o volume de recursos para investimentos, mas no caso das linhas verdes, manteve esses recursos, ou seja, trouxe aí mais um incentivo para os produtores rurais continuarem adotando as práticas no campo. Acontece que a adoção ainda é um pouco devagar, a adoção tanto das práticas como do crédito para essas práticas é um pouco devagar. Isso acontece porque tem algumas dificuldades, dificuldade de adoção, dificuldades de conhecimento também sobre essas linhas de financiamento. O juro também não é tão atrativo assim, apesar de estar abaixo, está na verdade ali no limite dos dois dígitos, ainda não é um juro tão atrativo assim. De qualquer forma, os analistas do mercado, as consultorias, têm reparado um crescimento aí no montante dos volumes que estão sendo disponibilizados, que estão sendo tomados pelos produtores. A consultoria agroícone fez uma análise aqui para a AgFeed, constatou que houve um crescimento de 3% entre o fechamento da safra do ano passado e o fechamento da safra desse ano, trazendo ali um crescimento do número de investimentos, do volume de investimentos tomados pelos produtores rurais nessa linha específica de investimentos verdes. Agora, tem um ponto sim que está patinando, que é a questão do desconto, que desde o ano passado foi prometido pelo governo, começou a ser colocado em prática, que é um desconto de meio ponto percentual ali nas operações de custeio, aí não nas de investimento. Essas operações de custeio estavam recebendo esse desconto de meio ponto percentual e a adesão foi muito baixa, são poucos contratos, o volume total não chega a 5 bilhões, na verdade até menos que isso, são pouco mais de 3 bilhões de reais, indicando que tem um espaço ali para os produtores tomarem esse desconto, que aí sim é importante, porque tem um desconto no juro e aí o produtor consegue ter uma dívida com um custo menor de capital, isso acaba sendo mais atrativo. Porém, esse desconto não é que ele não sai do papel, ele sai do papel, mas ele ainda engatinha, na verdade, ainda tem dificuldade de adoção. Os produtores ainda estão conhecendo esse recurso, estão conhecendo esse desconto, que é bastante importante nas operações do Plano Safra, e é um desconto que não é importante não só para as operações, como também para a perenidade no campo. Isso porque a transformação da agricultura regenerativa, da agricultura sustentável, que é o que todo mundo tem falado, é algo perene, é algo de longo prazo. Os investimentos são necessários agora justamente para que essa transformação seja feita. Então, há muita coisa a ser feita dentro do Plano Safra. As linhas sustentáveis foram preservadas, de certa forma, desse contingenciamento geral que teve o Plano Safra, com juro mais alto e recursos menores, perdão, mas, de qualquer forma, o Plano Safra teve aí, foi preservada, a parte sustentável do Plano Safra foi preservada em relação às demais linhas de financiamento que realmente sofreram um contingenciamento, um corte, apesar do governo ter anunciado que aumentou o volume disponibilizado de uma forma geral, teve uma redução ali no volume de investimentos, o que é bastante preocupante. A linha verde foi preservada dessa vez, Débora.
Meu querido Ítalo, por todas as atualizações aqui para a gente agora, principalmente, né, sobre essa adesão um pouco mais lenta agora, mesmo com essas linhas verdes, né, avançando aí nesse Plano Safra. Obrigada pelas atualizações, um ótimo dia aí para você. Até a próxima. Obrigado. Até mais.